Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa quarta e última aula de Legislação Social e Trabalhista. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Janaína Vargas Testa, mestre em Direito, advogada, e a gente vai falar hoje de vários assuntos importantes da nossa aula, da nossa quarta aula de Legislação Social e Trabalhista. Mas antes, eu quero chamar vocês a atenção de uma coisa bem bacana que a gente vai ter na nossa aula de hoje. Olha lá na tela. Estão vendo isso? Olha só, a gente vai ter aqui um sistema agora do Closed Caption para fazer uma legenda de tudo aquilo que eu disser na aula de hoje. Olha que legal! Para que você possa ter esse instrumento, você deve acessar o site que está ali indicado, tá vendo? Ou você pode fazer diretamente pelo celular, no QR Code. Você tem essas duas opções, ok? Então, por favor, acessem, façam, participem, para que vocês possam, então, ter essa legenda durante a nossa aula de hoje. Combinado? É isso, meus queridos. Então, vamos para o nosso próximo slide e a gente começa, então, verificando o conteúdo da nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos falar exatamente sobre o tema de legislação social e trabalhista, ou seja, a gente vai falar sobre término do contrato de trabalho e também sobre autonomia privada coletiva, ou seja, a gente vai falar sobre esses dois temas, que na verdade é o tema do quê? Da nossa quarta teleaula, que é o tema da nossa quarta unidade do livro de legislação social e trabalhista, ok? Para isso, então, vamos acessar lá a contextualização da nossa teleaula de hoje. Olha só, a gente vai falar então sobre, vamos falar pensando o que é os efeitos do aviso prévio, ou seja, a gente vai falar sobre exatamente o que é esse aviso, né? Vamos falar um pouquinho sobre o aviso prévio, sobre rescisão indireta, término do contrato de trabalho, verificando, inclusive, as questões sobre extinção do contrato por acordo. Vamos falar um pouquinho sobre rescisão indireta, término do contrato de trabalho, enfim. Então, vamos ali na nossa tela para ver rapidamente a contextualização, então, da nossa teleaula de hoje. Então, olha só, a gente vai falar sobre os efeitos do aviso prévio, quais são as modalidades de resilição do contrato de trabalho, a gente vai ver o que é resilição. Vamos falar sobre rescisão indireta, entender o que é essa rescisão indireta, quando que a gente vai aplicar a justa causa ao empregado, quais os efeitos da extinção do contrato de trabalho por acordo, bem como, aí a gente vai entrar numa discussão sobre direito coletivo, falando do papel do sindicato, da negociação coletiva, do direito de greve e do grande tema, né, que existe aí muitas controvérsias a respeito do negociado sobre o legislado. Bacana? Então, essa é a contextualização da nossa aula de hoje. Aviso prévio. A gente vai falar do Instituto do Aviso Prévio nesse momento, verificando qual é o conceito, a finalidade e quais são as características, ou seja, as regras que se aplicam ao Instituto do Aviso Prévio. Antes da gente começar, a gente já tem que lembrar que a palavrinha aviso prévio já diz muita coisa pra gente. Por quê? Porque, na verdade, é um aviso com antecedência, portanto, uma notificação prévia, no momento em que eu tenho que notificar, avisar a parte contrária do meu interesse em romper com aquele contrato de trabalho. A gente tem que lembrar que o contrato de trabalho é uma relação bilateral, que eu tenho empregado e empregador. Se uma dessas pessoas querem romper com esse contrato de trabalho, logo, o que a gente vai fazer? A parte que quer romper tem que notificar a parte contrária, percebeu? Então, vamos lá na tela para a gente ver. Olha só. Bom, então o conceito do aviso prévio e a finalidade é justamente essa, né? É a ideia do quê? De notificar previamente a parte contrária do meu interesse em romper com aquele contrato de trabalho. O aviso prévio, ele tem que ser concedido pelo menos num prazo mínimo de 30 dias antes, para aquelas pessoas que tenham até 1 ano de contrato de trabalho. Por quê? Porque além desse prazo mínimo, a lei também estipula um prazo proporcional. O
Que prazo proporcional é esse? Ele tem o prazo máximo, o período máximo de 60 dias, e ele vai ser aplicado para os contratos de trabalho, para as rescisões, a partir de 1 ano de contrato. Então, funciona mais ou menos assim, eu tenho 1 ano de contrato de trabalho, a partir do momento em que eu começo a trabalhar mais que 1 ano, eu vou acrescentando 3 dias a mais por ano trabalhado, de tal modo que o prazo máximo do aviso será o mínimo de 30 dias, 60 dias, que é o aviso prévio proporcional, dando o período máximo do quê? De 90 dias, né? Então, o prazo máximo seria o quê? De 90 dias do aviso prévio proporcional. Aliás, se vocês tiverem interesse, no site do Ministério do Trabalho existe uma tabela com uma recomendação dizendo exatamente, né? Olha, até 1 ano, 30 dias de aviso prévio. 1 ano, a partir de 1 ano e 1 mês, a partir de 1 ano e 1 dia, na verdade, até 2 anos vão ser 33 dias de aviso prévio e assim consequentemente. Até a gente alcançar esses 60 dias do proporcional e aí dar os 90 dias finais, ok? Esse é o período, então, do aviso prévio. Agora, como é que funciona o aviso prévio no pedido de demissão? Vamos lá ver? Olha só. No pedido de demissão, gente, a obrigatoriedade do aviso, na verdade, ela é do empregado. Claro, por uma questão lógica. Se é o empregado que está pedindo demissão, é ele que quer romper com o contrato de trabalho. Logo, é dever dele comunicar o empregador do seu interesse em romper o contrato. Além disso, também é dever dele o quê? Cumprir esse aviso prévio, né? Aliás, caso ele não queira cumprir, o que é possível, o valor pode ser inclusive abatido das verbas rescisórias. Mas o empregador, se ele quiser, ele tem a opção, porque ele não é obrigado a fazer isso, mas ele tem a opção de dispensar o cumprimento do aviso prévio. Então, ele pode fazer essa dispensa, tá? E aí, gente, tem prevalecido nos tribunais, nas decisões judiciais, de que não se aplique esse aviso prévio proporcional nos pedidos de demissão, tá? Mas o tema ainda é um pouco controvertido. Então, como é que funciona isso? Deixa eu explicar melhor. Então, na questão do pedido de demissão, o que vai acontecer? Vamos pensar num exemplo prático. Pode ocorrer do empregado já ter buscado um novo posto de trabalho e já ter um novo emprego, né, quando ele pede demissão. E aí, claro que ele não pode ficar lá cumprindo o aviso, isso pode acontecer. Quando isso ocorre, ele tem a opção de pedir para o empregador dele dispensá-lo do cumprimento. O empregador é obrigado a dispensar? Não, é uma opção dele. Se o empregador quiser dispensar, ok, dispensa, ele não cumpre aviso e também não vai receber nada do aviso prévio. Agora, se o empregador fizer questão que ele cumpra o aviso, o empregador tem o direito de que ele cumpra. E aí, se ele não puder cumprir, vai poder ser descontado o valor das verbas rescisórias dele, tá? Agora, uma segunda questão. Quando a lei foi publicada do aviso prévio proporcional, essa lei ela foi publicada no ano de 2011, essa lei ela foi publicada no sentido de criar um benefício para o trabalhador. Por quê? Porque aquele empregado, por exemplo, que está há mais tempo na empresa, que está há bastante tempo naquela empresa, é claro que para ele o impacto da dispensa, quando ele é mandado embora, é maior do que aquele empregado que está há menos tempo, né? Por causa do vínculo que tem com a empresa, às vezes porque se dedicou àquela atividade profissional, enfim, por várias circunstâncias. Então, pensando nisso, para, na verdade, favorecer aquele trabalhador que está há muito tempo naquele contrato de trabalho, é que foi criado o aviso prévio proporcional. Foi por isso que foi criado, né? Para justamente o quê? Beneficiar, dando um valor a mais de aviso prévio, porque daí o período é maior, para aquele empregado que tem mais tempo de contrato de trabalho. Sob esse entendimento, é que os tribunais vem, na verdade, em várias decisões judiciais, dizendo que, então, no pedido de demissão, a gente não aplicaria o aviso prévio proporcional. Porque, ao invés de ser um benefício ao trabalhador, seria, na verdade, um prejuízo, algo maléfico a ele, né? Seria, na verdade, algo, eu estou impondo a ele um ônus, sendo que, na verdade, o aviso prévio proporcional deveria ser o benefício. E por que é um ônus? Ora, é um ônus porque se o empregado, ele imagina que ele peça demissão, ele já tem um outro emprego e ele tem que cumprir 60 dias de aviso prévio, ou descontar das verbas rescisórias dele o valor referente a 60 dias de aviso prévio, é claro que é um ônus, é claro que é um encargo muito grande para o trabalhador. Então, sob esse fundamento,
é que os tribunais têm prevalecido o entendimento que não vai aplicar o aviso prévio proporcional para os pedidos de demissão. Mas ainda, gente, não está totalmente pacificado esse entendimento. Há decisões isoladas dizendo ao contrário, mas tem prevalecido que não, tá? Que não se aplica, ok? Vamos falar do aviso prévio na dispensa sem justa causa? Então, vamos lá. Na dispensa sem justa causa, gente, é aquela dispensa que é promovida pelo empregador, né? Então, o empregador dispensa o empregado. Aqui, sem dúvida alguma, a gente aplica o aviso prévio proporcional. O aviso poderá ser indenizado ou trabalhado, né? Então, ou o empregador indeniza ou ele exige que o empregado cumpra trabalhando. Se for trabalhado, o empregado pode escolher em reduzir 2 horas diárias de trabalho ou ausentar-se nos 7 últimos dias restantes do aviso. Para quê? Para que ele possa já buscar um novo posto de trabalho, se recolocar no mercado, tá? É possível a retratação no aviso prévio, mas não é obrigatório, né? Então, assim, se a parte quiser se retratar quer dizer voltar atrás, falar, não, olha, não vamos ter, né, a questão do aviso prévio, mudei de ideia. A outra parte, ela aceita se ela quiser, ok? E aí, lembrando que o aviso prévio ele não pode ser cumprido em casa. Se você não quer que o empregado cumpra o aviso prévio na empresa, você tem que indenizar o aviso, mas não pode colocar ele para ficar cumprindo em casa, tá? Sob pena de violar aí a característica do Instituto do Aviso Prévio, ok? Esse, então, foi o nosso tema de aviso prévio. Pedido de demissão e dispensa sem justa causa. A gente vai falar agora de 2 modalidades de resilição contratual, que é o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. Quando a gente não verifica em nenhuma das situações a presença de falta grave, nem por parte do empregado, nem por parte do empregador. Bacana? Então, vamos lá ver. Olha só. Vamos falar primeiramente do pedido de demissão. Gente, o pedido de demissão, ele, na verdade, o empregado ele tem obrigatoriedade de cumprir o aviso prévio, obviamente, né? Ele vai ter essa obrigatoriedade. Se ele não cumprir, inclusive, é descontado o valor dele, mas sendo facultado ao empregador dispensar o cumprimento desse aviso. No pedido de demissão, quais são as verbas rescisórias possíveis, permitidas? O saldo de salário, as férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, mas não possui acesso ao seguro-desemprego e nem tem saque do FGTS. Por isso que no pedido de demissão o empregado acaba perdendo, né, e alguns direitos trabalhistas, justamente porque existe essa restrição, né, de não poder sacar o FGTS, de não poder ter seguro-desemprego e por aí vai. Pois bem, e na dispensa sem justa causa, quais são as verbas rescisórias? Vamos lá ver, olha só. A dispensa sem justa causa, que também é uma modalidade de resilição, ela tem por iniciativa do empregador, né? Ou seja, é o empregado que vai dispensar é o empregador que dispensa o empregado sem justa causa. Aqui, gente, o aviso prévio, ele é dever do empregador. E aí pode ser um aviso prévio cumprindo trabalhando ou um aviso prévio indenizado, né? E aí, claro, sem dúvida alguma, a gente vai aplicar aqui também o aviso prévio proporcional, ok? Quais são as verbas rescisórias atinentes relacionadas à dispensa sem justa causa? As verbas rescisórias são o aviso prévio mais o saldo de salário, as férias vencidas e proporcionais, o 13º salário vencido e proporcional. Também há a possibilidade de saque do FGTS acrescido da multa de 40% e também existe a possibilidade de acesso ao quê? Ao seguro-desemprego, né? Então, a gente percebe claramente aí no Instituto do Instituto da Dispensa Sem Justa Causa, que ela é muito mais benéfica, quer dizer, benéfica entre aspas, porque o empregado também vai perder o emprego dele, né? Obviamente, tendo dificuldade, às vezes, de se recolocar no mercado. Mas, sob o ponto de vista de verbas rescisórias, a dispensa sem justa causa ela é muito mais benéfica. Por quê? Porque permite aí uma gama, né, de direitos trabalhistas que não existe no pedido de demissão.
E aí, já que a gente está fazendo essa constatação, até para a gente poder discutir o nosso próximo tópico, a reforma trabalhista, ela trouxe uma terceira via, vamos dizer assim, de resilição do contrato, né? Uma terceira via, que a gente chama de extinção por acordo. Por que ela foi criada, essa modalidade de extinção do contrato? Porque começou-se a entender que existem situações em que o empregado, ele quer sair da empresa, mas ele não quer pedir demissão, né? Uma primeira situação. E existe também uma situação em que o empregador quer dispensar o empregado, mas vamos imaginar que ele está há muito tempo na empresa, é o empregado que tem um salário alto, que o custo da rescisão dele vai ser muito alta e, em virtude disso, o empregador também não dispensa. Aí fica aquela situação caótica, né? O empregado que não quer trabalhar, que não está feliz, o empregador que quer dispensar, mas não tem condições de dispensar e por aí vai. Pois bem, nessa situação que eu estou aqui trazendo para vocês, partindo desse contexto, é que se pensou essa extinção por acordo, que é no sentido assim, do empregador chegar para o empregado e falar, olha, então vamos fazer um acordo, você quer sair? Quer. Eu não tenho condições de pagar todas as suas verbas rescisórias, então vamos fazer um acordo, né? Já que você tem interesse também em sair, assim você não perde muito e eu também não vou ter que custear todas as verbas rescisórias, né? Que são referentes ao fim do contrato. Perdão. Agora, claro que a gente tem que ter muita cautela, por quê? Para isso não virar uma rotina, né? Imagina aquele empregador que quer dispensar os seus empregados, ao invés de dispensar, ele começa tudo a propor acordo e acaba, assim, coagindo, de uma certa forma, o empregado a aceitar esse acordo. É isso que não pode existir, de modo algum, tá? Mas vamos ver como é que funciona, então, essa extinção por acordo. Olha lá. A extinção por acordo, então, gente, um acordo, assim, livre, né? Um acordo sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de vício, né, pela extinção do acordo entre empregado e empregador, aí o que vai acontecer nesse acordo livre e sem vícios? O empregado, ele vai ter direito ao aviso prévio, mas se esse aviso prévio for indenizado, ele vai receber só pela metade, tá? Ele também vai ter direito à multa do fundo de garantia, mas essa multa também vai ser paga só pela metade, ou seja, 20%, né? Ele não pode movimentar todo o FGTS, mas sim somente 80% dos valores que são depositados. Ele não tem acesso ao seguro-desemprego e as demais verbas trabalhistas serão pagas na sua integralidade. Por exemplo, férias, né? Por exemplo, 13º, enfim, essas serão pagas na sua integralidade. Já o aviso prévio, multa de FGTS, a gente vai ter aí só o pagamento da metade, porque a multa é 40%, né? E aqui seria menos 20%. E o empregado também só movimenta 80% dos valores depositados de FGTS e ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Então, essa é a regra referente à extinção por acordo, que foi aí uma criação da reforma trabalhista, ok? E com isso, então, a gente fecha aí a nossa discussão sobre pedido de demissão, dispensa sem justa causa e extinção por acordo. Rescisão indireta e dispensa, ou dispensa indireta. A gente vai falar agora de uma modalidade de dispensa em que nós teremos a presença da falta grave, mas cometida pelo empregador e não pelo empregado. O empregador também pode cometer falta grave, pode cometer justa causa. Existem as hipóteses previstas lá no artigo 483 da CLT. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, vou falar das hipóteses legais e vou aí exemplificar como é que isso ocorre na prática. Até porque a rescisão indireta, ela é muito difícil de ser caracterizada ali numa relação direta entre empregado e empregador, porque o empregador ele nunca vai aceitar a justa causa ou a falta grave que vai ser imputada a ele. Como ele não aceita, o que a gente acaba fazendo? Aí o trabalhador só resta a ele buscar o poder judiciário, né? Então vamos ver como é que funciona. Vamos lá começar. Então, gente, na rescisão indireta, a falta grave ela vai ser cometida pelo empregador. E aí, o que o trabalhador ele pode fazer? Ele vai fazer a rescisão dele, então, ou seja, ele vai pleitear a rescisão,
Mas por que ele está pleiteando a rescisão de forma indireta? Por que isso ocorre? A rescisão ela ocorre de forma indireta justamente porque o empregado está falando assim, olha, eu quero a minha rescisão, mas por culpa sua, porque foi caracterizada a falta grave do empregador, percebeu? Então, ele faz essa constatação, né? E claro que ele vai ter que o quê? Comprovar que houve a caracterização da falta grave pelo empregador, da culpa do empregador, tá? Eu já vou explicar para vocês como que isso ocorre na prática, mas vamos ver as verbas rescisórias da rescisão indireta. Se a rescisão indireta ela for caracterizada, né, ou seja, se ela for contemplada, o que vai acontecer? O empregado, ele vai ter direito ao aviso prévio, ao saldo de salário, às férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, vai sacar o FGTS e a multa de 40% e também vai ter acesso ao seguro-desemprego, né? Então, ou seja, ele vai ter acesso a todas essas verbas rescisórias, a todas essas verbas trabalhistas. E aí, gente, como é que funciona isso? Vocês perceberam que as verbas rescisórias da rescisão indireta são as mesmas que serão quitadas quando o empregador demite o empregado, ou seja, pela dispensa sem justa causa. São as mesmas verbas, né? Então, aqui, a atitude, quem na verdade toma a decisão de romper o contrato é o empregado. Mas o empregado faz assim não porque ele está pedindo demissão, não. É diferente. Ele faz por quê? Porque ele está imputando uma falta grave ao empregador dele. Por isso que a gente chama de rescisão indireta. E aí, claro, como existe a presença da falta grave do empregador, o que vai acontecer? Consequentemente, o empregado vai ter direito a todos os direitos trabalhistas dele. Ele faz jus a todos os direitos trabalhistas, né? Ok, mas e daí como que isso ocorre na prática? Como eu expliquei para vocês, o empregador ele não vai aceitar a falta grave que é imputada a ele. Então, como é que funciona isso aqui? O empregado, quando ele sentir que realmente existe a falta grave lá no contrato de trabalho, o que ele tem que fazer? Ele vai fazer uma carta, né, por escrito. Obviamente, né, carta por escrito, vai entregar ao departamento pessoal ou ao empregador dele direto, ou ao proprietário da empresa, ou o chefe dele hierárquico, enfim. Vai ter que ver ali na relação dele na empresa quem é que tem a competência, a atribuição para receber essa carta. E nessa carta ele vai dizer, olha, eu estou rescindindo meu contrato de trabalho por causa disso, disso, disso. Então, eu estou rescindindo de forma indireta e eu quero o pagamento das minhas verbas rescisórias daqui a 10 dias, certo? Aí o empregador, o que o empregador vai fazer? Ele vai receber essa carta, ele não vai concordar e ele não vai pagar as verbas rescisórias. Daí o que cabe ao trabalhador? O trabalhador vai ter que entrar com uma ação judicial. Isso que ocorre em todos os casos de rescisão indireta, por quê? Porque o empregador não vai aceitar, né? E aí, no Poder Judiciário, o que o empregador vai fazer? No Poder Judiciário, o empregador vai avaliar. O Poder Judiciário, o juiz vai avaliar aquela situação e vai verificar se houve ou não a caracterização da falta grave imputada ao empregador. Se o juiz reconhecer a falta grave, ele vai mandar, vai declarar, vai reconhecer a rescisão indireta e vai mandar pagar todos os direitos trabalhistas. Ok, essa é uma opção. Mas vamos imaginar que que o juiz não reconheça que houve falta grave. Que o Poder Judiciário fala assim, não, essa situação ok, não é assim justa causa para o empregador exagerou aqui. Né? Claro que as decisões elas podem recorrer, esse processo pode demorar, mas enfim, vamos imaginar que o juiz não reconheça, que o Poder Judiciário não reconheça a rescisão indireta. Aí, nesse caso, tem prevalecido o entendimento que daí nessas situações vai se aplicar o pedido de demissão do empregado, ou seja, vai entender que o empregado pediu demissão. Tudo bem? Então, é assim que ocorre na prática, tá, gente? Agora, vamos ver as hipóteses de falta grave do empregador? Então, vamos lá para a tela. Quais são as hipóteses, então? A gente tem ali a primeira, que é exigir um serviço superior às forças do empregado. Então, assim, algo além das forças dele, que ele não consegue agir, que ele não consegue fazer, né? Então, exigir serviço superior às forças dele. Exigir serviço proibido por lei, né? Também. Então, imagina, vou exigir que meu empregado faça algo ilegal. Algo que viola o quê? Os bons costumes.
ou algo alheio ao contrato dele. O que é alheio, gente? Que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a atividade profissional dele, eu vou lá e exijo que o empregado faça determinada atividade que não se relaciona com o contrato de trabalho dele. Eu não posso fazer isso, tá? Não posso exigir que ele faça nada além das forças dele, que seja vedado por lei, que viole os bons costumes ou que seja alheio ao contrato. Além disso, tratar o empregado com rigor excessivo, isso também. Claro que aqui a gente vai precisar de uma conduta reiterada do empregador, né? Não é porque uma vez o empregador estava lá estressado ou um chefe. Não precisa ser necessariamente o empregador, pode ser um chefe, pode ser aquela pessoa que esteja acima de você no teu trabalho, né? Pode ser um superior hierárquico. Enfim, não é porque uma vez gritou, uma vez estava estressado, uma vez falou alguma coisa que você não gostou, que caracteriza o rigor excessivo, não. Rigor excessivo é aquela conduta reiterada, que a pessoa sempre trata com rigor excessivo, tá bom? Colocar o empregado também em perigo de mal considerável, ou seja, colocar a vida dele em risco, né? Imagina colocar ele para trabalhar num local absurdamente insalubre, sem usar nenhum tipo de equipamento de segurança, colocar ele para fazer uma atividade perigosa, né, do qual ele nem tem conhecimento, ele nem recebeu treinamento, ou seja, colocar ele em risco, tá, gente? Isso também caracteriza a justa causa do empregador. Além dessas, nós temos a possibilidade de não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Essa, na verdade, é a cláusula mais comum. O que mais ocorre de rescisão indireta é essa possibilidade aqui. Por quê? Por exemplo, empregador que não paga o salário no dia correto, que reiteradamente atrasa salário, que às vezes não paga, fica 2, 3, 4, 5 meses sem pagar, ou paga 2 meses, fica 2 meses sem pagar, depois volta a pagar de novo, enfim. Tudo isso, na verdade, cria uma situação complicada que pode caracterizar falta grave. Não depositar FGTS, enfim, não cumprir as obrigações do contrato dele, tá? Também considera falta grave do empregador. O empregador ou um preposto dele praticar ato lesivo da honra e boa fama. O que é ato lesivo da honra e boa fama? É uma ofensa verbal, né? Ou seja, é xingar o empregado, xingar ele ou humilhar ou pessoas da família dele, tá? Isso também caracteriza a falta grave do empregador. O empregador ou o preposto dele ofenderem o trabalhador fisicamente. Aqui, ofensa física é uma briga, né, corporal, dar um soco no trabalhador, enfim, né? A não ser que for caso de legítima defesa, né? Salvo em caso de legítima defesa. Se não for caso de legítima defesa, obviamente a gente teria o quê? A gente teria aqui uma hipótese de falta grave do empregador. Ou o empregador reduzir o trabalho daquele que recebe por peça ou tarefa, ou seja, aquele que trabalha por resultados, né, por produtividade, que recebe por produtividade. E aí, com isso, afetando sensivelmente a importância dos salários dele. Gente, o que vai acontecer aqui? Claro que vamos imaginar que o empregador esteja numa crise econômica e aquele trabalhador ele recebe por produtividade, vamos imaginar que ele seja um vendedor, ele não está vendendo muito por causa da crise e com isso ele está tendo redução do salário dele. Ok, isso não caracteriza falta grave do empregador, né? Isso não é exemplo de falta grave do empregador, tá? O exemplo de falta grave do empregador ocorre quando, por exemplo, aquele vendedor, imagina no caso de vendedor, que é o exemplo que eu estava dando, e o empregador, o que ele faz? Ele coloca aquele vendedor, imagina que ele atenda 2 regiões diferentes. Aí o empregador, para puni-lo, para castigá-lo, para prejudicá-lo, ou porque quer causar uma punição a ele, vai lá e retira dele de forma injustificada uma região que ele atendia. Aí, claro, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo, sim, a possibilidade de ganho dele, claro, né? Por quê? Porque eu tirei uma região que ele atendia de vendas e, com isso, afetando sensivelmente a importância dos salários dele. Nessa situação, caberia falta grave e justa causa do empregador, tá? Por quê? Porque ele está fazendo uso, na verdade, de uma possibilidade que, né, fazendo uso de um instrumento que ele tem de reduzir o salário justamente para punir o empregado. Aí, nisso não seria possível, ok? Certo? E com isso, então, a gente fecha aí a nossa conversa sobre rescisão indireta.
Situação problema de número 1. A gente vai ver uma situação agora real, na verdade uma situação fática, hipotética, mas que pode ocorrer no mundo real. E a gente vai tentar aplicar os nossos conhecimentos aí sobre o aviso prévio para tentar resolver esse problema. Vamos lá para a tela. Olha só. O João, gente, ele é proprietário de uma empresa de pequeno porte do ramo alimentício. E ele tem passado por algumas crises econômicas, está com dificuldade de se manter no mercado e assim vai. Só que o empresário, né, o João, ele não quer fechar a empresa dele. Por isso, ele busca sempre solucionar os problemas, evitar dispensar empregados. Ok, né? Muito bacana o João, bem consciente. Um dos empregados do João, que é o Amadeus, ele tá com medo de sofrer uma dispensa e ficar desempregado, né, diante da crise. Aí o que ele fez? Ele começou a procurar um posto de trabalho novo, um novo trabalho. E ele recebeu uma proposta, só que para ele aceitar, ele teria de assumir o novo trabalho de forma imediata. Considerando, gente, que o Amadeus está há 10 anos na empresa, o João pode dispensá-lo do cumprimento do aviso prévio, no caso dele pedir a demissão? O que vocês acham? E além disso, e qual seria o procedimento do aviso prévio se o João, que é o proprietário, resolvesse dispensar o Amadeus sem justa causa? Falar, não, tudo bem, você quer sair da empresa, eu vou mandar você embora. Pode acontecer, né? É um pouco raro, mas é possível de ocorrer. E aí o João vai lá e dispensa o Amadeus. Nessa situação, muda a configuração do aviso prévio? Claro que sim, né? Então vamos lá para a gente resolver juntos. Olha só. O João, gente, que é um empregador, ele pode sim, se ele quiser, dispensar o Amadeus do cumprimento do aviso. Se o Amadeus está cumprindo o aviso prévio, aí o João pode dispensá-lo sim do cumprimento do aviso, tá? Por quê? Porque é uma faculdade atribuída à empresa, não é isso? Então, a empresa, ela tem, na verdade, lá os seus deveres, ok? E aí, se ela quiser, se o João quiser, que é o empregador, dispensar do cumprimento do aviso, ok. Se ele não quiser, ele não é obrigado, tá? Ele pode exigir que o Amadeus cumpra o aviso e, se ele não cumprir, ele pode descontar os valores correspondentes ao acerto rescisório, certo? Se o Amadeus, gente, ele está há 10 anos na empresa, o período do aviso dele seria de 30 dias no mínimo. E aí, lembrando que nessa situação a gente não vai aplicar o quê? Né? Pelo menos é um entendimento majoritário que a gente não aplicaria o aviso prévio proporcional no pedido de demissão. Agora, na segunda situação, se o Amadeus for dispensado sem justa causa, aí o João também pode exigir o cumprimento do aviso prévio ou o João, se quiser, pode indenizar o aviso, né? Nesse caso, a gente vai aplicar, sim, o aviso prévio mínimo de 30 dias. Além disso, o aviso prévio proporcional, que somando um período de 60 dias, né? Na verdade, somará um período de 60 dias, que é o aviso prévio que se aplica aos contratos de 10 a 11 anos, ok? Então, a gente percebe que no pedido de demissão, prevalecendo o entendimento que a gente não aplica o aviso prévio proporcional e na dispensa sem justa causa a gente aplicaria, ok? É isso, meus queridos. Com isso, a gente fecha a nossa situação problema. Interação. O nosso momento agora é de interação. Então, é o momento de você enviar suas dúvidas e também de você resolver esse exercício que eu trouxe, em que você tem que julgar se essa afirmativa é certa ou errada, tá? Até para você avaliar se você aprendeu aquilo que a gente discutiu, ok? Eu vou dar um tempinho, então, para você responder esse exercício, mandar sua dúvida e daqui a pouco eu volto.
Olá, meus queridos! Olha só, antes da gente responder aqui nosso exercício, vamos só esclarecer uma dúvida lá do pessoal de Minas Gerais, dizendo assim, o empregador que não deposita o FGTS mensal pode ser considerado falta grave? Porque tem muitos que só depositam no ato da rescisão. Pode ser considerado falta grave sim, tá? Existem várias decisões judiciais no sentido de reconhecer a ausência de recolhimento de FGTS como falta grave. É imputado ao empregador porque eles não está cumprindo as obrigações do contrato, tá certo? Aí mais dúvidas, em outros momentos, mandem as suas dúvidas pelos canais de comunicação que eu vou respondê-las, tá bom? Vamos lá então responder a nossa atividade? Então vamos lá para a tela, olha só. A nossa atividade diz assim, gente, olha só, ela pergunta o que é considerado rescindido o contrato que o trabalhador pode, né? Que o empregado pode considerar o contrato dele rescindido e pedir a devida indenização. Ou seja, o que ele está querendo saber? Qual é a hipótese de caracterização da justa causa do empregador? Vamos ver se é? Correr perigo de colocar o trabalhador, né, em correr perigo manifesto de mal considerável. Isso é? Sim, gente, isso caracteriza sim. Possibilidade de culpa, né, de falta grave, de justa causa do empregador, sim, tá? Agora, não concordar com as obrigações do contrato? Não, né, gente? É não cumprir as obrigações do contrato, mas não concordar não é falta grave do empregador. Por isso que essa alternativa ela está errada, porque a segunda parte dela está errada. Eu vi que nós tivemos vários polos que mandaram suas respostas e acertaram o exercício, tá bom? Parabéns aí aos alunos que acertaram, ok? Então, com isso, a gente fecha aí o nosso momento de interação. Dispensa do empregado por justa causa. Nós vamos falar agora da possibilidade de aplicar justa causa ao empregado, né, quando ele incorre em alguma das hipóteses previstas lá no artigo 482 da CLT. Mas antes da gente ver todas as hipóteses de justa causa, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns critérios que devem ser aplicados quando há dispensa, né, do empregado por justa causa, quando a gente precisa adverti-lo, quando a gente precisa aplicar, inclusive, a justa causa, porque lembrando que a justa causa sempre é a pena máxima, né, gente? É a pena máxima que a gente aplica ao empregado. Então, claro que a gente tem que ter o quê? Bastante bom senso no momento de aplicá-la, tá bom? Então, vamos lá para a tela. Olha só. Primeiro, como ela é a pena máxima aplicada ao empregado, primeiro, o empregador ele tem que comprovar essa falta grave, e ela tem que ter alguns requisitos. Quais requisitos são esses? Tem que ter proporcionalidade entre a conduta do trabalhador e a pena que eu estou aplicando para ele. Claro, tem que ser proporcional. Se a conduta não for muito grave, eu não vou aplicar justa causa, eu vou aplicar uma advertência, vou aplicar uma suspensão, não é? E só em último caso que eu vou aplicar o quê? A justa causa. A justa causa, ela só é passível quando realmente houver reiteração de condutas inadequadas ou quando aquela conduta, ainda que seja única, ela for muito grave, ok? Além disso, a punição ela tem que ser imediata, ou seja, no momento em que eu tomo conhecimento da falta do empregado, eu já tenho que punir, tá? Claro que para aplicar a justa causa tem que ter gravidade da conduta e uma conduta do empregado culposa ou dolosa. O que significa isso? Que ele agiu por culpa, porque ele foi negligente, imprudente, não foi cauteloso, ou ele agiu daquela maneira porque ele quis, né? Quando a gente fala que a pessoa agiu com dolo, é porque ela agiu de forma voluntária e consciente, que ela quis realizar aquela conduta, né? Além disso, para algumas hipóteses, tem que ter gradação das penas. O que é gradação das penas? Primeiro eu vou advertir, depois eu vou suspender e por último que eu vou aplicar justa causa. Então eu teria que respeitar essa gradação das penas, tá? Além disso, a não incidência do bis in idem. O que é a não incidência do bis in idem? Eu não posso punir duas vezes pelo mesmo ato. Então, se o trabalhador chegou atrasado de forma injustificada, eu posso adverti-lo? Posso. Mas aí eu não vou advertir e depois aplicar uma outra, fazer uma advertência, por exemplo, verbal e depois no outro dia, daqui 2 dias, aplicar uma escrita. Não, porque eu já dei a minha advertência para ele, tá? Na justa causa, eu vou ter somente as seguintes reverbas rescisórias.
saldo de salário, férias vencidas e 13º salário vencido, só. Eu não pago nem 13º proporcional, também não vou pagar férias proporcionais, não pago nada disso. Eu só pago aquilo que realmente é direito adquirido do empregado, que são as férias vencidas, 13º que já foi vencido e, claro, o salário, porque ele prestou serviço, né? Só, mais nada, ok? Vamos conhecer as hipóteses legais, então? Vamos lá para a tela. Olha só. Primeira, ato de improbidade, gente. No ato de improbidade, o que vai acontecer? É aquele ato de desonestidade. É aquele empregado, por exemplo, que se apropria de alguma coisa do empregador, que comete ato de furto, roubo ou qualquer outra situação. Mas sempre envolvendo a questão da desonestidade. Claro que o ato de improbidade tem que ser provado, sob pena ainda depois do trabalhador entrar com uma ação, a justa causa ser revertida e ainda ele pedir dano moral porque você acusou ele de um determinado crime, de uma determinada contravenção penal que você não conseguiu provar. Então, por isso tem que ter muita cautela, tá? Perdão. Além disso, outra hipótese de justa causa, incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui, gente, são sempre condutas inadequadas no trabalho, aquele empregado que não tem bom senso, né? A diferença do mau procedimento para incontinência de conduta é que a incontinência de conduta ela tem conotação sexual. Então, por exemplo, empregado que acessa sites pornográficos, leva a revista pornográfica para a empresa e fica lá vendo, mostrando para os colegas, ou fica trancado no banheiro, tem relação sexual, por exemplo, com um colega de trabalho, enfim, são condutas inadequadas que estão relacionadas à conotação sexual. O mau procedimento também são condutas inadequadas, mas é no sentido mais geral, né? Viola a lei, viola os bons costumes, viola a moral, enfim, aquele empregado realmente que não tem bom senso. Empregado que faz negociação habitual por conta própria ou faz negociação habitual, né, alheia ao contrato dele, né, ou seja, que não tem nada a ver, sem o empregador permitir. E quando ele faz esse tipo de negociação, concorrendo com o empregador dele, ou se ele não estiver concorrendo, mas isso trouxer o quê? Prejuízo ao serviço que ele está executando, ok? Isso também caracteriza justa causa. O que mais? Quando há condenação criminal do empregado, que já passou em julgado, o que significa isso? Que já não admite mais recursos, né? Ou seja, já houve condenação e o empregado foi justamente condenado. Caso não tenha havido o quê? Suspensão da execução da pena. Porque se houver suspensão da execução da pena, aí o empregado não vai, né, permanecer preso, então logo não pode fazer a dispensa por justa causa. A dispensa sem justa causa, ela sempre vai ser permitida, desde que você pague as verbas rescisórias. Mas aplicar justa causa só se ele for condenado criminalmente, tá? Empregado que comete desídia no desenvolvimento, né, no desempenho, perdão, das respectivas funções dele. Gente, o que é desídia? Empregado desidioso é empregado relaxado, é empregado que não faz o trabalho direito, que não tem compromisso, que chega atrasado quase sempre, que falta de maneira injustificada, de forma reiterada, né? Aquele empregado que não tá nem aí, o desleixado mesmo, ok? Para caracterizar desídia, a gente precisa que a conduta seja reiterada, ou seja, o empregado tem que reiteradamente atuar com desídia. Então, eu vou precisar aqui aplicar a gradação das penas. Não vou logo de imediato aplicar justa causa, não. Primeiro eu vou advertir, vou conversar, depois eu vou suspender e aí só depois que eu vou aplicar justa causa, tá? Trabalhador que apresenta embriaguez habitual, ou seja, sempre, né, tá com problema de embriaguez, ou se apresenta embriagado no serviço. Mas claro, gente, que aqui tem que ter uma cautela, por quê? Porque a embriaguez ela pode ser considerada doença, e aí se for considerado que o trabalhador está doente, o que a empresa tem que fazer é afastá-lo, pedir para ele procurar um médico e fazer tratamento e receber lá o auxílio doença do INSS por um tempo, né? A não ser se for situações muito graves, como, por exemplo, motoristas que jamais podem apresentar né, de forma embriagada, inclusive isso está na CLT. A embriaguez do motorista, ela caracteriza a justa causa de uma forma muito mais fácil, tá? Então, vai depender muito da situação. Lembrando sempre que a gente tem que fazer uso do nosso bom senso, ok?
Violar segredo de empresa. Claro que essa violação ela tem que trazer prejuízo para o empregador. Se não trouxer prejuízo nenhum, não caracteriza justa causa. Ato de indisciplina, empregado que viola regras gerais ou atos de insubordinação, viola regras específicas que são destinadas para ele. Aqui eu vou exigir o quê? Aqui exige-se uma conduta reiterada. Então, de forma reiterada, esse empregado ele tem que estar cometendo esses atos de indisciplina ou atos de insubordinação, tá? Além disso, empregado que abandona o emprego, desde que o abandono seja superior a 30 dias e que ele não queira voltar, ou seja, que ele tenha o ânimo de abandonar, ele queira abandonar, tá? Empregado que ofende verbalmente, xingar ou fisicamente, que é briga corporal, contra qualquer pessoa no serviço, né? Ou seja, dentro do trabalho dele, a não ser se for caso de legítima defesa. Aí, se for legítima defesa, não se aplica justa causa. Empregado que ofende verbalmente, ofensa verbal é xingar, ou física, que é a briga corporal, mas contra o empregador. Então, aqui já é o empregado que está o quê? Ofendendo o empregador ou dando um soco na cara dele, por exemplo, né? Pode ser empregador, pode ser qualquer superior hierárquico, a não ser se for caso de legítima defesa também. Percebam que a lei aqui não fala no serviço, logo a gente entende que em qualquer lugar, se você ofender fisicamente ou verbalmente o empregador, caberia justa causa, tá? Atuar com prática constante de jogos de azar, e aí, claro, que isso aqui tem que trazer prejuízo para o trabalho, porque se não trouxer prejuízo não cabe também justa causa. E a inovação da reforma trabalhista é perder a habilitação ou os requisitos em lei, né, que estão estabelecidos em lei, para eu atuar naquela profissão em decorrência de uma conduta dolosa do empregado. Como é que caracteriza essa última hipótese de justa causa, gente, que é uma inovação aí que nós tivemos com a reforma trabalhista? Imagine um motorista. Por exemplo, ele precisa de uma habilitação, né, o motorista para trabalhar, obviamente. Então, vamos imaginar aqui várias condutas dolosas. O que é conduta dolosa mesmo? Conduta dolosa é aquela conduta que eu estou agindo, que estou fazendo de forma consciente e voluntária, porque eu quero. Então, por várias condutas minhas, eu acabo perdendo a minha carteira, a minha habilitação. Aplica-se justa causa. Também aplicaria para outras profissões que necessitam de habilitação específica. Por exemplo, o advogado. Imagina que eu sou advogada de uma empresa, sou empregada advogada de uma empresa. E aí eu começo a fazer várias irregularidades em processos por conduta dolosa minha, ou seja, eu estou fazendo porque eu quero. Faço várias dessas. A OAB acaba cassando o meu registro ou me suspende o meu registro por um tempo, numa forma de me penalizar, caberia justa causa ser aplicada também pelo meu empregador, tá bom? Então, gente, essas são aí as hipóteses de justa causa e o nosso assunto sobre a demissão por justa causa. Direito coletivo do trabalho. A gente vai fazer uma discussão agora sobre o direito coletivo, na verdade abordando temas do direito coletivo, que são temas relacionados ao sindicato, negociação coletiva, sempre envolvendo um grupo de trabalhadores, ok? Então vamos lá começar. E a gente começa falando sobre sindicato, gente. O que na verdade é um sindicato? Um sindicato é uma associação que vai ser formada por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, que geralmente exerce uma atividade profissional em comum, né, ou semelhante, ou exerce uma atividade econômica também semelhante, que vão se juntar para defender os seus direitos e deveres, né, seus direitos, seus interesses. Isso é um sindicato. O sindicato ele pode se formar por categorias. Então, ele pode se formar por categoria econômica, que na verdade são o sindicato dos empregadores, né? Eles se formam por categoria econômicas afins, ou seja, semelhantes. Eu posso ter um sindicato formado por categoria profissional, que é o sindicato dos trabalhadores, que vão formar também por uma categoria em comum, ou imagine aqueles trabalhadores que trabalham num ramo específico, por exemplo, trabalhadores que trabalham só no ramo de hotelaria, e aí cria o sindicato aplicado a eles, certo?
E também eu posso criar um sindicato dos trabalhadores por profissão diferenciada. E que daí vai ser um sindicato específico de uma única profissão, como, por exemplo, o sindicato dos professores. Geralmente são profissões que são regulamentadas por lei, que possuem estatuto próprio, né? Profissões mais diferenciadas. E aí, nesse aspecto, vai se criar justamente o quê? Esse sindicato por categoria aí diferenciada, ok? Vamos falar um pouquinho do princípio da unicidade sindical. Vamos lá ver. Esse princípio, gente, que está previsto na Constituição Federal, ele veda, ele proíbe a criação de mais de um sindicato da mesma categoria profissional, que seria o Sindicato dos Trabalhadores, né? Ou mais de um sindicato da mesma categoria econômica, que é o Sindicato dos Empregadores, de qualquer grau em um mesmo município. O que significa isso? Que dentro de um município, eu não posso, por exemplo, ter 2 sindicatos dos professores. Não, eu só posso ter um sindicato que representa essa categoria, tá? E se for o sindicato também dos estabelecimentos privados de ensino, naquele município eu só posso ter um, eu não posso ter 2. Esse é o princípio da unicidade sindical, tá? As negociações coletivas que o sindicato pode fazer são 2. A convenção, que ela é mais abrangente, e o acordo coletivo. Qual é a diferença? Na convenção coletiva, eu sempre vou ter um sindicato celebrando uma convenção com outro sindicato, dos trabalhadores e dos empregadores. No acordo coletivo, como ele é mais específico, eu vou ter um sindicato dos trabalhadores negociando juntamente com uma empresa ou com 2 ou 3 empresas que fazem parte do mesmo grupo, né, ou que são semelhantes, ok? Gente, a CLT, lá no artigo 620, ela vai falar que se houver um acordo coletivo e uma convenção coletiva ao mesmo tempo, que se aplica à mesma categoria de profissionais, sempre o acordo coletivo vai prevalecer, tá? Independentemente se ele for mais benéfico ou não. Essa também é uma novidade da reforma trabalhista. Foi a reforma trabalhista que colocou, que estabeleceu que o acordo coletivo sempre prevalece, porque ele é mais específico e ele vai estar relacionado mais às particularidades daquela empresa, tá bom? Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a greve? Olha só, a greve, gente, ela é um movimento de suspensão do contrato. Por quê? Porque, em regra, não vai ter pagamento de salários, né? A não ser que o Poder Judiciário determine o pagamento, mas, em regra, não. E ela é coletiva, porque são vários trabalhadores participando, não existe greve individual, temporária e sempre pacífica, né? Então, ou seja, uma suspensão da prestação de serviço. Lembrando que os militares, eles estão proibidos de se sindicalizar e de participar de greve. Inclusive, o STF também vedou os policiais civis, porque disseram que segurança pública não pode ser parada, né? Não pode, é um serviço que tem que ser contínuo. E além disso, gente, se porventura militares ou policiais civis resolverem fazer greve, a gente chama isso aqui de greve ilegal, tá? Por quê? Porque eles são proibidos de fazer greve. Então, se fizer, é greve legal, ok? E aí, claro que a greve ela tem que ser acompanhada pelo sindicato e ela só pode ser instaurada depois que as tentativas de negociação foram frustradas. Então, ou seja, tem que tentar negociar primeiro, sempre, tá? Além disso, a comunicação da decisão da greve, ela tem que ocorrer num prazo de 48 horas de antecedência, para o empregador, né? Não só para o empregador, mas para a sociedade, para o Estado, para todo mundo que se reorganizar. Quando for serviço essencial, e aí esses serviços essenciais estão lá dispostos na lei de greve, o prazo de comunicação é maior, tem que ser 72 horas. Por exemplo, compensação bancária, como, por exemplo, transporte, como, por exemplo, assistência médica, né? Medicamentos, tudo isso é serviço essencial, tá? Lembrando que os grevistas, eles podem empregar meios pacíficos para convencer os trabalhadores a aderirem à greve, isso não tem problema. Podem arrecadar fundos, podem fazer a livre divulgação do movimento grevista, isso é permitido. O que eles só não podem é o quê? É violar aquilo que está disposto na lei. Aliás, se os grevistas violarem a lei, a gente diz que houve greve abusiva. A greve abusiva sempre ocorre com aqueles que podem fazer greve, mas fazem greve violando a lei. Aí é abusar do direito de greve, por isso a gente fala que é greve abusiva, ok? É isso, meus queridos, e aí a gente fecha então o nosso assunto sobre o direito coletivo.
negociado sobre o legislado. Nós vamos falar de um tema também bem polêmico, né? Há quem defende, há quem critica o negociado sobre o legislado. Também foi uma novidade da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela inseriu 2 artigos na CLT, o artigo 611A e o artigo 611B, dispondo sobre a possibilidade de, por meio de negociação coletiva, em acordo ou convenção, a possibilidade de estabelecer determinadas matérias, determinados direitos que vão se sobrepor à lei, né? Ainda que sejam menos benéficos, vão se sobrepor à lei. Só que no artigo 611B da CLT, a reforma trabalhista também trouxe as matérias que não podem ser objeto de negociação coletiva, ou seja, que não pode, por meio de acordo ou convenção, dispor sobre aquelas matérias, suprimindo ou reduzindo direitos, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema agora. Vamos lá, olha só. Então, gente, a introdução desses 2 artigos na CLT, 611A e o B, e no 611A, está dizendo o seguinte, que a convenção e o acordo coletivo terão prevalência sobre a lei quando eles dispuserem sobre as matérias descritas nesse artigo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas seria interessante que vocês fizessem a leitura do artigo para conhecer tudo aquilo que é possível estabelecer por meio de negociação coletiva, tá? Mas, enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos. Banco de horas, eu posso estabelecer em negociação coletiva. A forma de remunerar a produtividade do empregado. O enquadramento da insalubridade. Enquadrar a insalubridade significa o que mesmo? Eu estabelecer que aquela atividade laboral, ela vai ser de grau mínimo, ou de grau médio, ou de grau máximo, né? Exemplo, atividade de coleta de lixo, grau médio. Eu estou enquadrando a insalubridade, tá bom? E já no artigo 611B da CLT, vai dizer pra gente que o acordo e a convenção coletiva não poderão dispor sobre determinadas matérias previstas nesse artigo quando houver redução de direitos. Então, claro que também é importante fazer a leitura do artigo 611B da CLT para verificar todas as matérias que não poderão estar previstas em acordo ou convenção coletiva, tá? Principalmente se houver redução de direitos, supressão de direito e por aí vai. Como, por exemplo, salário mínimo, como, por exemplo, a aposentadoria, como, por exemplo, licença maternidade e adicional de insalubridade. Eu não posso, por exemplo, estabelecer por meio de negociação coletiva que o adicional de insalubridade de grau mínimo vai ser de 5%. Por quê? Porque o grau mínimo pela lei é 10%, não é? Se eu disser que é 5%, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou suprimindo direito, eu estou reduzindo direito. Eu poderia dizer que o grau mínimo é de 15%, porque eu estou beneficiando, ok, aí é um benefício, mas eu não posso reduzir, eu não posso suprimir direitos. Então, eu não poderia estabelecer que o adicional de insalubridade é em valores menores daquilo que está disposto na lei, tá certo? Bacana? Agora, a reforma trabalhista ainda permitiu que essas negociações que eu acabei de comentar com vocês, que são feitas mediante a participação do sindicato, elas também possam ser promovidas diretamente entre empregado e empregador. Sim, que a gente chama de negociação individual, sem a participação do sindicato. Então, eu poderia criar um acordo individual com o meu empregado ali, estabelecendo sobre todas essas matérias. Só que daí a lei, ela trouxe, na verdade, 2 requisitos. E aí, esses requisitos, eles devem ser cumpridos para que a negociação individual ela possa ser válida, tá bom? Vamos lá para a gente ver, olha só. Para realizar uma negociação individual, gente, o empregado, ele tem que ter diploma superior e são 2 requisitos, tá? Além de ter diploma superior, ele tem que ter um salário mensal igual ou superior a esse valor aqui, que atualmente é o valor de 2 vezes o teto da Previdência. Então, os requisitos são que ele tenha diploma superior e também que o salário dele some o valor de 2 vezes o teto da Previdência. Se ele atendesse esses requisitos, a negociação poderá ser feita, então, individualmente com o empregado, tá?
E para a gente fechar a questão do negociado sobre legislado, vamos falar um pouquinho sobre o PDV. O PDV é um plano de demissão voluntária, ou PDI, que é demissão incentivada, em que o empregado, geralmente, ele recebe uma indenização para aderir ao plano, né? Mas, geralmente são empresas que estão em crises e que, ao invés delas começarem a demitir os empregados, elas fazem esse plano de adesão, esse plano de demissão voluntária, e você adere se você quiser. Pois bem, a reforma trabalhista também trouxe uma disposição a respeito do PDV. Vamos lá ver. Olha só. Lá no artigo 477B da CLT, que foi introduzido pela reforma, está dizendo o seguinte, olha, se o PDV estiver previsto em convenção em acordo coletivo, dizendo que ele gera quitação plena e irrevogável de todos os direitos decorrentes da relação de emprego, vai gerar quitação. Aí ele diz, salvo disposição em contrário. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Na verdade, é assim, ó, que está dizendo. Se você fizer adesão ao PDI ou ao PDV, o que vai acontecer? Você não vai poder reclamar mais depois de nenhum direito que tenha relação com o teu trabalho. Então, você não pode, por exemplo, ajuizar uma ação trabalhista depois reivindicando direitos. Por que você não pode? Porque o momento em que você aderiu ao PDV, você deu quitação plena e irrevogável, ou seja, você não pode voltar atrás mais, de todos os seus direitos. Percebeu? Aí diz assim, salvo disposição em contrário, a não ser que você, lá no momento de aderir ao PDV, você coloque por escrito que você não está dando quitação, né? Mas a gente sabe que na prática isso não vai ocorrer, porque o empregador ele vai colocar isso como uma imposição, dizendo, olha, se você quiser aderir ao PDV, eu vou te pagar uma indenização, você não vai poder mais reclamar depois, porque você vai ter que dar quitação plena e irrevogável do teu contrato, ok? Então, essa aí também tá ligada, é um tema que está ligado ao negociado e legislado. E com isso, a gente fecha, então, esse nosso assunto. Situação, problema de número 2. A gente vai ver agora também uma situação fática, hipotética, porém possível de ocorrer. E vamos tentar aplicar aí os nossos conhecimentos, né, sobre negociação coletiva, verificando se nessa hipótese a gente pode ou não negociar. Então, vamos lá ver. Olha só. Vamos falar do caso do nosso amigo João, né, que é um empresário do ramo alimentício. O João, então, diante das várias adversidades que ele está sofrendo, né, da crise econômica que ele está passando, ele vai ter que resolver um problema coletivo, né? O sindicato do ramo alimentício, sobre o argumento de estar auxiliando o João a enfrentar a crise e para evitar uma suposta greve dos trabalhadores, o sindicato propôs que o João fizesse a celebração de um acordo coletivo entre a empresa dele e o Sindicato dos Trabalhadores. E nesse acordo seriam previstos, entre outros, né, entre outras cláusulas, as seguintes situações. Olha só. Seria previsto um plano de demissão voluntária, dando quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação de emprego, né? E também, para incentivar os trabalhadores, falaria sobre a modalidade de remuneração por produtividade, né? Aí, nesse caso, a empresa do João e o sindicato poderiam ou não estabelecer esse acordo coletivo? O que vocês acham? Vocês acham que nessa situação é possível estabelecer esse acordo ou não? Veja, gente, que são duas situações. Eles querem, primeiro, prever o PDV, dando quitação ampla e irrevogável daquele PDV, e eles querem também estabelecer modalidades de remuneração por produtividade, para tentar incentivar os empregados. Aí eu pergunto, esses dois instrumentos, eles podem ser estabelecidos por meio de acordo coletivo? Podem, né? Isso está lá previsto no artigo 611A da CLT e no artigo 477B da CLT. Vamos lá ver? Olha só. Então, gente, o acordo coletivo nessa situação poderia ser celebrado entre a empresa e o sindicato. O sindicato pode celebrar esse acordo, né? Se fosse um acordo entre dois, seria convenção, mas no caso aqui é um acordo entre a empresa e o sindicato. E a previsão de um plano de demissão voluntária com a quitação plena de todos os direitos é admitida, está prevista na CLT.
E também é admitido, além disso, que o acordo coletivo possa prever sobre remuneração por produtividade, que vai, inclusive, sobrepor a lei, né? Então, o João, ele pode negociar com o sindicato uma forma de remunerar os trabalhadores que produzem mais, né? No sentido de estimular. Então, haveria essa possibilidade, sim, de prever, por meio do acordo, essa possibilidade de tentar aí criar mecanismos de remuneração do empregado, ok? Portanto, esse acordo está válido, esse acordo pode ser proposto, ele está dentro lá dos limites que a lei impõe. E com isso a gente fecha então a nossa SP de número 2. Interação. Estamos em mais um momento de interação. Agora é o momento de você enviar suas dúvidas e também de resolver esse exercício que eu trouxe para vocês. Olha lá na tela. Vamos lá ver? Olha só, então eu trouxe aqui uma atividade que vocês precisam analisar se essas cláusulas que foram feitas numa convenção coletiva, elas são válidas ou não, ok? E o momento também de você enviar as suas dúvidas. Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouco eu volto para a gente resolver junto esse exercício. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Vamos primeiramente responder nosso exercício e daqui a pouco eu respondo aí alguns questionamentos que vocês enviaram. Vamos lá para a tela. Olha só. Aqui, gente, foram feitas duas convenções coletivas. Uma das cláusulas dessa convenção estabeleceu o adicional de insalubridade em 10% sobre a insalubridade de grau médio. Vamos lembrar lá na lei? A lei fala que o grau médio é de quantos por cento de adicional? 20%. Você concorda comigo que a convenção coletiva diminuiu o valor do adicional? Suprimindo o direito, isso pode? Não pode. A cláusula Y da convenção coletiva de trabalho G fixou um adicional de insalubridade proporcional ao tempo de exposição, isso nem existe, mas tudo bem, limitando em 5, 10 e 15%, gente, sobre o grau. Então, 5% se for mínimo, 10 se for médio, 15 se for máximo. Tudo em valores menores que é estipulado pela lei, porque a lei fala que o mínimo é de 10,
Aqui o médio é de 20 e o máximo é de 40. Portanto, as duas cláusulas coletivas estabeleceram o adicional de insalubridade em patamar inferior à lei. E isso é proibido, isso não pode ser disposto em convenção coletiva. Está lá no artigo 611b da CLT. Logo, vamos para a nossa resposta? Logo, a nossa resposta é a letra D. Ambas as cláusulas são inválidas, ok? Ambas as cláusulas são inválidas, tá certo? Pois bem, eu tenho as dúvidas aqui, primeiro do Polo da Bahia, um abraço aí para os alunos baianos, dizendo o seguinte: professora, com relação ao aviso prévio proporcional no aviso trabalhado, ele tem que ser cumprido em até 90 dias? Pois é, essa é uma dúvida que todos nós temos, porque até então o Poder Judiciário também não pacificou esse entendimento. Eu, particularmente, como advogada, eu defenderia que não, tá? Eu defenderia que ele, na verdade, teria que cumprir apenas aquilo que é o mínimo e o restante deveria ser indenizado. Mas, gente, existem muitas vozes ao contrário do que eu estou defendendo. A gente não tem pacificado isso ainda pelo Poder Judiciário. Nós temos decisões no sentido de que o aviso prévio tem que ser cumprido trabalhado em todo o tempo dele. Então, se o aviso prévio for de 45, 60 dias, 65 dias, o empregado tem que trabalhar os 65 dias, tá? E existem decisões judiciais falando que não, que ele tem que trabalhar só o mínimo, que é de 30, e o restante deveria ser indenizado. A gente vai ter que esperar para ver qual corrente que vai prevalecer. A gente não tem ainda pacificado isso em relação ao aviso prévio. Eu sei que é um absurdo, que isso gera insegurança jurídica, eu concordo plenamente, mas infelizmente a gente ainda não tem pacificado, tá? Eu costumo orientar os meus clientes a fazerem dessa forma, a pagar apenas, a exigir o trabalho 30 dias, até porque fica uma situação muito caótica na empresa, colocar o empregado cumprindo aviso prévio 60 dias, por exemplo. O empregado já sabe que ele foi mandado embora, já está uma situação ali complicada. Você concorda comigo? Então, assim, para evitar situações, seria interessante que ele cumprisse uma parte e indenizasse o restante. Mas não é toda empresa que faz isso. Tem empregador que exige que cumpra todo ele trabalhado. E aí tem gente que está entrando com ação na justiça e tem gente que está mudando esse entendimento, né? Mas não está pacífico ainda, tá? Infelizmente, ok? O Polo de Taboão da Serra, olha só que bacana, um abraço aí para todos os alunos, perguntando assim: professora, é devido o desconto da contribuição assistencial na folha de pagamento do funcionário? Gente, nós temos que tomar cuidado para saber exatamente o que vocês entendem por contribuição assistencial. Se for a contribuição sindical, que é aquela que tinha caráter compulsório, que a reforma trabalhista diz que não tem mais, não pode ser descontado do empregado, a não ser que ele autorize, tá? Somente a autorização dele. Se o empregado for associado ao sindicato, aí ele é associado ao sindicato, a mensalidade sindical pode ser descontada do salário? Daí pode. Agora, qualquer outro tipo de contribuição, qualquer outra, aquelas contribuições que são previstas em acordo coletivo, em convenção, só pode ser descontada se o empregado autorizar. Se não houver autorização, não pode promover o desconto, tá bom? Certo, meus queridos? E com isso, então, a gente fecha aí o nosso assunto fechamos aí o nosso assunto voltado nosso momento de interação. Recapitulando, gente, o momento agora nosso é de recapitular os assuntos que a gente viu no momento da nossa aula de hoje, né? Falando aí sobre os principais temas que foram abordados na aula. Então, vamos lá. Olha só. A gente falou sobre o Instituto do Aviso Prévio, né? Falamos que é essa notificação prévia que é direcionada ao empregado. Ou ao empregador, a depender de quem está pedindo o aviso. Falamos sobre o pedido de demissão e sobre as verbas rescisórias atinentes ao pedido de demissão. Falamos sobre a dispensa sem justa causa.
Falamos sobre a possibilidade de a extinção por acordo, que é quando o empregado e o empregador entram num acordo para fazer a dispensa. Lembrando que nesse acordo haverá o quê, gente? Esse acordo haverá redução lá da multa de FGTS, do saque, que é só de 80%, não tem acesso ao seguro, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente falou da rescisão indireta, que é quando há justa causa ou falta grave por parte do empregador. E falamos da dispensa por justa causa, que é quando a gente vai aplicar a justa causa ao empregado. Então, a gente viu as hipóteses legais, né? E verificando como ela funciona na prática. E aí, a gente também fez uma discussão sobre o direito coletivo, falando sobre o papel dos sindicatos, como eles são formados, como que forma uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Falamos um pouquinho sobre o direito de greve e sobre aquilo que nós conhecemos como negociado sobre o legislado, né? Enfim, sobre aquilo que é possível ou não negociar por meio do acordo coletivo ou da convenção coletiva. E com isso, então, a gente fecha a nossa disciplina, né? A nossa última aula de legislação social e trabalhista. Espero que o conhecimento tenha sido útil para vocês, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Enfim, que vocês tenham aí tido êxito, né, no aprendizado de vocês, ok? Coloco-me à disposição, fiquem tranquilos se tiverem alguma dúvida em relação a qualquer assunto. Claro, voltada à nossa disciplina, por favor, encaminhe aos canais de comunicação que eu estarei respondendo, ok? Com isso, eu me despeço, desejo tudo de bom para vocês e quem sabe a gente não se encontra numa próxima, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau.